CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quinta-feira, dia de CBN e a Família, aqui no Cotidiano com a doutora Adriana Miller. Doutora Adriana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zé Carlos. Tudo muito bem, muito bom estar com você, com os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Mais um assunto super pertinente, né, doutora? E que afeta o dia a dia de muitas pessoas, que é esse excesso de estímulos e excesso até de telas, né? O que a gente faz quando está fora das telas? Porque a gente estava até conversando aqui no início do programa, né? Dependendo da função laboral da pessoa, ela está sempre ligada num computador, ou numa televisão, ou no celular, como é o nosso caso aqui mesmo, né? Que a gente tem que ficar ligado no noticiário o tempo todo, vendo o que é notícia, e isso vem para a gente através de telas, né? E realmente a gente entra num modo automático de que a gente passa o dia inteiro na frente das telas e às vezes não percebe, né, os efeitos que isso tem no nosso dia a dia, né, doutora? Pois é, Zé Carlos, eu acho que essa conversa ela é interessante e importante para a gente convidar todo mundo a refletir exatamente sobre o que você falou, né? Eu vou falar sobre criança, adolescente, jovens e adultos, mas vê, a grande maioria de nós adultos, principalmente, a gente trabalha com as telas, né? Então, eu acho importante a gente deixar claro que o que nós vamos conversar aqui hoje não diz respeito ao uso das telas para trabalho. A gente vai falar aqui sobre o uso das telas nos momentos em que a gente não precisaria estar conectado, né? Então, é no momento de distração, de diversão, de tempo livre. É quando termina o nosso trabalho, o que normalmente a gente faz? A gente continua conectado na tela e não percebe o prejuízo que isso acaba causando na vida das pessoas, né? Então, o ponto central é esse. Claro que a gente não vai aqui querer, nessa altura do campeonato, né, já 24 anos caminhando no terceiro milênio, a gente não vai querer mais tirar a tela da vida das pessoas. Eu acho que isso não dá. Mas eu acho muito importante, eu tenho ouvido muito, Zé Carlos, no consultório, os pais chegando, falando que têm ouvido recomendações dos médicos, neurologistas, e que mencionam pesquisas da neurociência, né? Recomendando, e eu acho que esse é o ponto central, que as crianças tenham zero tela. Zero. E que os adolescentes e os adultos tenham uma redução drástica da tela. E aí, de novo, a gente volta no tempo livre, né? Eu acho que esse é o ponto central, né? Uhum. E por quê? Qual é a lógica por trás disso? É que o uso desses dispositivos, eles são feitos, e todos nós já sabemos disso, crianças não sabem, mas nós adultos sabemos, que eles são feitos para chamar nossa atenção o tempo todo. Então, eles têm cores, eles têm sons, eles têm movimento e notificação que pipoca para tudo quanto é lado, né? E isso acaba estimulando, e é o objetivo desses dispositivos, estimular o sistema auditivo, visual e emocional, porque também se não chama, se não nos emociona, ou seja, se não causa curiosidade, alegria, surpresa, né? Se não causa uma emoção, a gente para de ver, né? Então, esses dispositivos, eles são feitos, elaborados, eles têm como objetivo estimular esses sistemas auditivo, visual e emocional no cérebro. E o que a gente precisa tomar atenção, tomar cuidado, é que o excesso começa a gerar uma sobrecarga dessas áreas. E aí, o que vem como consequência? Efeito direto, a gente fica com essas áreas hiperativadas
e aí começam as pessoas a terem insônia, dificuldade de dormir. Por quê? Porque o cérebro está estimulado, está Uhum. ativado, né? Então, também gera uma atividade cerebral superficial, porque vê como o cérebro só fica recebendo o impacto do estímulo. Tudo isso não é feito com o objetivo da gente pensar, é feito com o objetivo da gente consumir, da gente ficar preso ali naquele dispositivo, naquele aplicativo, naquela Na situação, tela né? mesmo, né? Em- na tela. Exato. Então, não é feito para que a gente tenha uma atividade cerebral profunda, Uhum. reflexiva, com um processamento da informação, conexão com informações antigas, para a gente reelaborar o conhecimento e construir algo mais coerente, lógico, integrado, né? Não. O objetivo é que a gente tenha uma atividade cerebral superficial, recebendo só o impacto desses estímulos numa velocidade que a gente não tem tempo para ficar processando informação, analisando e fazendo outras conexões. Doutora Adriana, E, deixa eu só chamar o repórter CBN e a gente já volta então? claro, Vamos com lá. certeza. Voltamos com o CBN Cotidiano, o quadro CBN A Família, com a doutora Adriana Miller, terapeuta de família, hoje abordando o seguinte tema com a gente, o excesso de estímulos, né? O que a gente faz quando está fora das telas. Doutora Adriana comentando, né, que muitos dos conteúdos que são oferecidos nas telas hoje, principalmente para crianças, para adolescentes, ele não é feito, né, para uma atividade cerebral profunda, para uma reflexão. Ele gera realmente uma atividade cerebral superficial, né, aquele contato direto com informações que em excesso acabam causando insônia, dificuldade em dormir. E aí chega um momento, né, que é necessário a gente avaliar uma pausa no uso dessas telas, dos celulares, seja de qual dispositivo você tem acesso. E aí, doutora Adriana, você falava, né, do impacto disso nas crianças. A gente começou a receber a participação aqui de alguns ouvintes. Tem uma Hum, participação bem bacana da Alessandra. Ela diz o hum, seguinte, que a bebê dela, de 1 ano e 5 meses, é zero tela. Ela diz que, mesmo assim, né, sem o contato com desenhos, com toda essa coisa, né, que as crianças têm acesso por meio da televisão no celular, a bebê dela tem um repertório musical bem vasto, fala tudo, conta até 10, sabe o nome dos animais e reproduz os sons deles, sabe cores e formas, o nome dela completo e de toda a família, e isso por estímulos do pai, que é psicólogo. Olha que bacana. hum. Fantástico, Zé Carlos. Obrigada, Alessandra, por trazer esse exemplo prático para a gente, né? Porque é exatamente sobre isso, que está tendo esse movimento de zero tela para crianças. Porque, e eu acho que a Alessandra traz um exemplo da validade disso e da efetividade. É possível, né? É possível que as crianças fiquem sem tela e os benefícios disso é exatamente elas ficarem mais tranquilas, né? Porque um outro efeito, um outro problema do uso de tela, fora essa atividade cerebral superficial, é a autorregulação superficial. Porque vê só, Zé Carlos, como os dispositivos estimulam os sistemas audiovisual e emocional, o mesmo impacto dos estímulos que acontece no sistema auditivo e visual, acontece no sistema emocional. E aí vai estimulando sentimentos intensos que acabam se transformando em agitação, ansiedade, estouro. Quem de nós que tem um adolescente em casa, um pré-adolescente ou um jovem que está ali jogando no celular e a gente fala, vem almoçar, e esse filho, essa filha vira e faz, espera um pouco. Esse estouro
é em função dessa sobrecarga de estímulo nessas áreas, porque aí acaba tendo essa baixa regulação emocional. Essa busca por mais, né, mais, tem muito a ver com essa desregulação do sistema emocional. Então, isso é efeito direto, né? A filhinha aí da Alessandra tem 1 ano e 5 meses, ela traz para a gente o efeito positivo, né? Ela mostra para a gente que crianças não precisam mesmo desse tipo de estímulo, mas os adolescentes também não precisam. Se a gente conseguir fazer com que adolescentes e nós adultos fiquemos nas telas só pelo tempo necessário para realizar os nossos trabalhos escolares, no caso de adolescentes e de jovens, e ah, trabalho profissional, no caso dos jovens e dos adultos, aí a gente começa a sair dessa hiperestimulação cerebral que, por um lado, não leva a nada, né? Assim, pelo contrário, faz com que toda atividade cerebral fique muito superficial, sem nenhum aprofundamento, e tem um efeito secundário, né, Zé Carlos? Que a gente fica sedentário. Eu sei que tem um monte de gente aí que sai andando, digitando, jogando no celular, mas via de regra a gente utiliza para distração e tudo, é sentado. E todos nós sabemos que a atividade física é fundamental para a saúde cerebral e para a saúde mental. Então, eu acho que esses dados, eles são importantes para a gente começar a ter esse cuidado, né, com os, os nossos filhos, sobrinhos, netos, né, com as crianças e os adolescentes que estão próximos a nós e conosco mesmo e com os nossos amigos, né, pessoas que a gente preza que estão nesse quase um abuso, né, desses dispositivos. E vê só, a boa notícia, seguindo pelo caminho que a Alessandra trouxe para nós, Uhum. né? É, essas áreas audiovisuais e emocionais que os dispositivos acionam, elas também são ativadas ao ar livre. Quando a gente sai para jogar, quando a gente sai para brincar, quando a gente sai para passear, quando a gente interage com as pessoas, são as áreas auditiva, visual e emocional que estão sendo ativadas Uhum. e de uma forma muito mais integrada com aquilo que nós, seres humanos, precisamos, que é contato físico, interação ali de olhar, de risadas, né? Não tem nada mais gostoso do que a gente rir com os amigos, e de ver coisas bonitas, ambientes bonitos, né? Então, isso é muito importante para adolescentes e adultos, e para as crianças é fundamental. Criança tem que sentir a diferença de pisar na grama e pisar na areia. Isso estimula o cérebro muito mais do que um monte de bichinho pulando na tela, um monte de musiquinha é, que eu ainda vou procurar uma pesquisa que fala dessas músicas, né, Carlos? Porque aquilo lá não tem lógica. Enfim, é, essas áreas elas são estimuladas quando a gente está ao ar livre, interagindo com outras pessoas. E outro ponto importante da gente considerar, claro que a família pode assistir, sentar para assistir um filme, um vídeo, né? Não é que esses momentos de família não vão existir, mas nós, como adultos, sabendo que os dispositivos trazem uma atividade cerebral superficial e uma autorregulação superficial, a gente vai fazer um movimento contrário. A gente vai assistir um filme, um vídeo, sei lá o quê, né? Que pode ser até algo que está no celular e a gente projeta lá na televisão, não tem problema. Mas, em seguida,
a gente vai conversar sobre isso, a gente vai desligar, a gente vai caminhar lá fora, a gente vai conversar sobre o que a gente acabou de assistir, falar do que gostou, do que não gostou, se quer assistir de novo, se aquele é um tema que agradou a família toda, porque o nosso cérebro, quando a gente fala de atividade cerebral superficial, Zé Carlos, o que que a gente está falando? O nosso cérebro, ele precisa assimilar uma informação, ele precisa de tempo para acomodar, ou seja, para conectar isso com conhecimentos anteriores, para reelaborar aquilo. É como se precisasse dar uma decantada nessa informação que a gente chama de acomodação para então haver o aprendizado, que é algo novo, né, surgindo. Então, se a gente assiste um programa em família e os adultos promovem essa reflexão, esse movimento de assimilação, acomodação, então vai ter aprendizado, então vai deixar de ser uma atividade cerebral superficial. Então, nós vamos poder falar, de repente, alguém vai chorar no filme, ou vai ficar bravo, ou, né, com um joguinho lá, vai que tá a família jogando junto, né? Uhum. E aí a gente vai poder conversar sobre autorregulação, vai poder ensinar a respirar para controlar a emoção. Então, assim, não é que isso não pode ser feito, mas é bom que seja feito em família, com os adultos cientes de que não podemos cair na armadilha que vai nos levar a uma atividade cerebral superficial e uma autorregulação superficial. É disso que a gente está tentando escapar. E também que a gente saia do sedentarismo, né? Então, lembrar sempre que a atividade física mantém o cérebro e o corpo equilibrados. E isso gera bem-estar e memória. Então, é desse jeito que a gente vai conseguir ter um equilíbrio mental e emocional que vai proporcionar uma boa noite de sono, ter mais concentração, conseguir interagir com as outras pessoas. E um detalhe só, Zé Carlos, eu estou falando de atividade física, eu não estou falando de fazer exercício. Uhum. Eu estou falando de caminhar, Não, correr, virar cambalhota, né? tem participações maravilhosas aqui que corroboram exatamente o que você falou, doutora. Ai, A Zé Carlos. Alessandra, né, que a gente estava comentando o exemplo Hum, dela, ela falou: a tela zero demanda dos pais atenção, dedicação e muito amor, e isso é fundamental no desenvolvimento. Aí tem a participação uhum. da Hilda, que é maravilhosa. Ela falou: doutora, você resumiu meus últimos meses com o meu filho. Ela fala, né? Eu deixei de deixar ele, que tem 4 anos, preso no sofá vendo desenhos, quando ele não estava na creche, e passei a levá-lo no parquinho do condomínio, no parque perto de casa, na praia, e é nítido o desenvolvimento dele em todos os sentidos. Olha que bacana, doutora. Que lindo, né, Zé Carlos? Hilda, obrigada. Obrigada por trazer para nós, compartilhar com a gente essa sua experiência. E eu já estou agradecendo em nome do seu filho, tudo que você está proporcionando para ele. Isso não tem preço. Esse desenvolvimento cognitivo, emocional, cerebral que ele está tendo com esse estímulo de interação ao ar livre, isso não tem preço e está sendo feito ainda mais com você. Perfeito. Tem outras participações aqui também que eu acho que a gente pode comentar Uhum. rapidamente. A Camila, ela falou o seguinte: normalmente quando eu estou sem celular, eu estou cozinhando, arrumando a casa ou conversando com o meu marido, mas estando em casa, a minha TV sempre fica ligada. Não consigo ficar em casa com a TV desligada. Aí ela quer saber se isso é um problema também, doutora. Porque não é celular, mas não deixa de ser uma tela, né? Essa TV ligada ali sempre prendendo a atenção da Camila. Então, pelo que eu entendi, ela fica com a televisão ligada para ter um som, né? Igual tem pessoas que deixam a música, né, Uhum. ligada dentro Uma de companhia casa. ali, né? Porque, pelo que eu entendi, quando ela não está no celular, ela está cozinhando, interagindo com as pessoas na casa, né? E é disso que a gente está falando. Tem muitas coisas que são possíveis de serem feitas
em casa, com as pessoas que a gente convive, né? Que fazem muita diferença e que, tiram a gente do sofá. E aí, se o cenário é esse que eu estou pensando, né? Ela com o marido, ou com uma visita, ali cozinhando, arrumando alguma coisa, né? E a televisão está ligada, pode ser num filme, num noticiário, ou uma música tocando, tá tranquilo. O problema é essa postura passiva, sedentária, e a gente recebendo esse estímulo constante, é, que faz só com que o nosso cérebro receba esse impacto. Eu acho que se a gente entender que é um impacto, não são informações que estão entrando e vão ser processadas, elaboradas e conectadas para haver um novo conhecimento. Não, são impactos, auditivos, visuais e emocionais para produzir, essa. A gente fica meio anestesiado, então não pensa, então começa a ter emoções que a gente não tem muito controle sobre elas, né? A gente sabe muito bem, né, Zé Carlos, quando, sei lá, tá jogando uma coisa no celular, a gente acha que jogou, vou mais um, Uhum. só mais um, e quando você vê, você já ficou lá 1 hora e meia. 1 hora e meia o sol já se pôs, a primeira estrela já brilhou, você podia ter ligado para um amigo, podia ter andado em volta do quarteirão, né, a padaria já fechou, você não consegue mais nem comprar por um pão fresquinho, enfim, muitas possibilidades de interação e de sair ao ar livre e se mexer foram perdidas, e para quê, né? Então, eu acho bonito isso que a Camila traz das coisas que ela faz quando ela não está com o celular. Eu acho que a gente precisa, trocar mais essa informação, sabe, Zé Carlos? Por incrível que pareça, eu acho que muitas pessoas não sabem mais o que fazer se não estão com o celular ligado na mão. É verdade. Para a gente fechar aqui o nosso comentário, doutora Adriana, olha a participação do Gladson. Ele diz o seguinte: quando virou esse ano, eu mudei a chave para algumas coisas e peguei carona com a doutora Adriana nos temas discutidos aqui no CBN e a Família. Estou tentando buscar ser a minha melhor versão. Com isso, eu mudei várias coisas. Aí ele disse que adotou de novo o exercício físico na rotina dele, que ele não estava fazendo mais. Com relação à rede social, ele disse que nos fins de semana ele não trabalha, então ele limitou de hora em hora, ficar no máximo 5 minutos ali na rede social, dando essa olhadinha nesses vídeos, nessas coisas aleatórias. Ele disse que agora ele tira o tempo que ele tem livre, né, para se alimentar melhor, para cuidar da casa, para cuidar do parceiro, para cuidar da família. Ele disse que outro hábito que ele tem, que é quando ele chega em casa, ele já tenta não ficar agarrado na tela para dormir melhor. Ele disse que isso tem tido um resultado muito interessante para a qualidade de vida mental e física dele. Se afastar da tela quando chega em casa, para desapegar e ter um sono melhor, e que isso está resultando numa melhora na vida dele, doutor. Olha que bacana. Que coisa bonita, Gladson. Muito obrigada por compartilhar isso e muito bonito saber que você está empenhado em revelar a sua melhor versão. Então é isso. Eu acho que quando a gente não está na tela, a gente sempre está com o outro, mesmo que esse outro seja a gente mesmo. Então não tem nada mais importante do que isso, a gente poder estar com o outro realmente participando, seja fazendo alguma atividade, seja conversando, seja interagindo, seja a gente olhando para fora, respirando, vendo esse céu azul, né? Enfim, eu acho que a gente ganha muito e o nosso cérebro certamente agradece. Com certeza. Mais uma quarta-feira de muita reflexão e aprendizado com a doutora Adriana Miller aqui no CBN e a Família. Doutora Adriana, obrigado mais uma vez, viu, por trazer informações tão importantes para a gente e para os nossos ouvintes. Zé Carlos, muito obrigada a vocês, aos nossos ouvintes, por sempre compartilharem coisas tão interessantes e tão conectadas, né, ao que a gente está conversando.
E vamos lá, tem muita vida lá fora, né? Vamos, vamos vivê-la com muita alegria e interagindo mesmo com as pessoas. Eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Uma boa tarde e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem, querida. Um beijo.